Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35 mil euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em prémioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000. Bom dia, Pedro Lino. Cá estamos mais uma vez. Hoje para falar do crédito. O crédito continua a subir, dados do Banco de Portugal divulgados esta semana, e os números de facto chamam a atenção, são sobretudo empréstimos à família. O que é que isto quer dizer? Bom dia, Paulo. Primeiro temos que perceber então porquê que o crédito está a crescer, porque à primeira vista pode ser interpretado como um sinal de confiança, porque as famílias compram casas, as empresas investem, mas será que há algo mais que explique? Ora, a primeira explicação é mesmo a subida do preço das casas. A maior parte do crédito concedido é crédito à habitação e no fundo temos o mesmo número de compradores, ou melhor, mesmo que o número de compradores não aumentasse, o facto só do preço das casas subir obriga a empréstimos maiores. Claro. Por isso a primeira explicação é a subida do preço das casas. A casa pode ser a mesma, mas se ela de um ano para o outro valoriza, então esse crédito também sobe. A segunda é o crescimento dos rendimentos e do emprego, que permite a muitas famílias assumir mais crédito. Se eu tenho mais e melhor rendimento, então também tenho uma maior capacidade de endividamento junto da banca. Mas existe ainda um terceiro fator, que é quando os preços sobem durante muito tempo, instala-se o FOMO, que é o receio de ficar de fora, Fear of Missing Out. Isso significa que as famílias, se não comprarem hoje, amanhã será mais caro. E isso está-se a instalar novamente devido à inflação. Ou seja, o medo de perder uma oportunidade também pode levar ao endividamento excessivo. Claro, e as pessoas vão mais depressa, se quisermos, então, pedir empréstimo. De qualquer forma, quando olhamos para estes indicadores, por vezes há aquela ideia de que mais crédito significa mais prosperidade, mais riqueza. É assim? Sim, Paulo, é verdade. Normalmente o crescimento do crédito devia acompanhar uma economia saudável, mas também pode esconder um problema, é que estamos a financiar preços cada vez mais elevados com dívidas cada vez maiores e o setor da habitação é um desses casos. Vamos imaginar, por exemplo, duas famílias que compram exatamente a mesma casa. Uma compra por 250 mil euros e a outra, 2 ou 3 anos depois, compra exatamente a mesma casa por 350 mil. A segunda família não recebeu uma casa melhor, ou seja, pediu mais crédito, mas não ficou com nada melhor, nenhum ativo melhor do que aquele da primeira família. Foi com uma dívida bastante superior. Por isso, quando ouvimos dizer que o crédito está a aumentar, devemos distinguir duas realidades. Mais famílias com acesso à habitação, ou se as mesmas famílias estão obrigadas a pedir empréstimos maiores para o mesmo tipo de ativo. E essa diferença é fundamental. Claro, o esforço depois ao longo do tempo é maior. Depois há também outro risco, não é? Que é aquele risco de assumir que os juros se vão ao longo do tempo manter estáveis aos níveis atuais ou até baixar, e pode não ser bem assim, não é? Sim, e esse acho que é um dos grandes problemas, que nos últimos anos habituámos à ideia que após uma subida rápida dos juros, como aconteceu em 2022, os juros acabariam inevitavelmente por descer. Mas, atenção, temos neste momento um cenário internacional muito mais complexo. O preço do petróleo continua a subir, o gás também, devido às tensões no Médio Oriente. Os Estados continuam a emitir dívida para financiar investimento em defesa, em programas públicos. Nos Estados Unidos a inflação também é uma preocupação. Por isso, todos estes fatores podem manter as taxas de juros mais elevadas durante mais tempo e até provocar novas subidas de juros. Por isso, acho que uma das regras que podemos adotar é que nunca assumir um crédito de 30 anos, de muito longo prazo, baseado numa previsão das taxas nos próximos 6 meses ou um ano. A prestação deve ser sustentável com a taxa atual da taxa de juros, mas também com um cenário mais desfavorável em termos de juros. Isso é essencial. Mais um ponto ou dois, até porque os testes de stress feitos nos indicam isso. E resumindo, Pedro, que contas é que devemos fazer antes de pedir um crédito? Então, primeiro acho que temos de fazer um teste pessoal, que é
não nos limitarmos à simulação apresentada pelo banco. Temos mesmo que perguntar, se a prestação subir 200 ou 300 euros, eu continuo a conseguir pagar a prestação sem deixar de poupar. Isto de poupança é importante porque devemos ter sempre um fundo de emergência, devemos ter sempre alguma liquidez disponível, porque há sempre imponderáveis. Porque mesmo no crédito à habitação nós temos os seguros do condomínio, depois o IMI, a manutenção, ou seja, não devemos utilizar todo o dinheiro na entrada de uma casa ou ficar sem qualquer liquidez. Por isso, fazer este teste, se eu com o crédito à habitação continuo a ter esta disponibilidade. Porque o que nós temos que perceber é que até podemos pedir um prazo mais longo do empréstimo para reduzir temporariamente esta prestação, mas em termos totais eu vou acabar por pagar mais por uma casa. Por isso é preciso ter cuidado. Outro cuidado que devemos ter é na acumulação de créditos. Muitas pessoas acham que eu tenho aqui o crédito à habitação, o crédito automóvel, o cartão de crédito ou outros pagamentos fracionados. Aparentemente eu consigo pagar tudo, mas muito provavelmente todos somados podem retirar a margem ao orçamento familiar. Uhum. E quando falamos de crédito ao consumo, então aí devemos ter ainda mais cautela, não é? Não, Paulo, esse ainda é pior, porque há uma diferença grande entre pedir crédito para comprar um ativo duradouro, como seja uma casa, ou pedir crédito para financiar um consumo imediato, como por exemplo um automóvel, umas férias, porque ou são ativos que desvalorizam, ou então são momentos que depois desaparecem, mas a dívida não. Ou seja, não devemos financiar durante anos aquilo que nós consumimos durante poucos dias. Claro. Isso é um grande erro. E o juro também é superior. Pedro, notas finais para fechar? Então, o aumento do crédito não é por si só uma boa ou má notícia. Pode significar confiança na economia, investimento e até a realização de projetos importantes como compra de uma casa, a realização de sonhos. Mas também pode significar famílias mais expostas num contexto de preços mais elevados e juros imprevisíveis, ou seja, há um nível de incerteza que aumenta substancialmente. E nós estamos num cenário destes, que é com juros a subirem. Por isso, antes de pedir crédito, pelo amor de Deus, façam 3 perguntas. Preciso realmente deste financiamento? Consigo suportar se os juros continuarem a subir? E continuarei a ter capacidade de poupar para enfrentar imprevistos. Ou seja, o crédito deve nos ajudar a construir o futuro, mas nunca hipotecar a nossa tranquilidade. Muito bem, Pedro, olhamos então aqui para o crédito que está a subir e os cuidados a ter. Pedro Lino, ficamos por aqui hoje. Boa sexta, bom fim de semana, até para a semana. Obrigado, Paulo, e a todos. Bom fim de semana. Este programa tem o apoio do Crédito Agrícola. Acredite no poder das suas ideias. Se tem um projeto inovador nos setores da agricultura, do agroalimentar ou da floresta, participe na 13ª edição do Prémio Empreendedorismo e Inovação Crédito Agrícola. Vamos atribuir 35.000 euros em prémios. Candidatos até 9 de agosto em premioinovação.pt. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com pronúncia local. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000.